Bem, gente, então hoje o tema que nós vamos trabalhar é um tema que todos já conhecemos, né? Que é ansiedade. E como muitas vezes a gente diz, é um tema que está na pele, uma coisa que nós sentimos, dos quais muitos de nós procuram se afastar dela, mas ela como uma amiguinha não solta da gente de jeito nenhum, né? Hoje o que se busca, aonde quer que a gente vá, é exatamente buscar conhecimentos, uma maturidade a respeito desses transtornos, esses distúrbios psicológicos que tanto afetam a todos nós. Doenças físicas são mais visíveis e, portanto, mais fácil das pessoas entenderem, compreenderem e se curarem em muitas delas. Doenças de naturezas psíquicas é muito mais complicado, porque nem sempre nós conseguimos detectar, nem sempre a gente tem essa percepção. E muitas vezes a gente acredita que é uma coisa normal. E como se isso não bastasse, ainda temos problemas de ordem química. Ou seja, o nosso cérebro, ele é o responsável pela produção de várias substâncias importantes para nós. Serotonina, noradrenalina, dopamina, né? Adrenalina e tantos outros hormônios fundamentais para o nosso organismo. E hoje, através da neurociência, através da biologia, da própria psicoquímica, psicobiofísica, através da neurociência, sabe-se perfeitamente que o nosso organismo, ele em grande parte, ele tem o seu equilíbrio em função dessas substâncias que o nosso corpo produz ou deveriam produzir para nos dar esse equilíbrio. Então, muitas vezes, nós temos ou vivemos situações degradantes de desânimo, com falta de interesse pela vida, num estado de estresse acentuado, e muitas vezes não sabemos a causa disso. Lógico, é óbvio que nós temos parcelas de natureza espiritual, isso sem dúvida, mas temos também grande parte por problemas de natureza de ordem química. Às vezes, alguma dessas substâncias que o nosso organismo não está conseguindo produzir, ou em quantidade, ou em qualidade, vai trazer esses desequilíbrios para nós. E aí, nós ficamos à mercê de uma situação do qual nós não damos conta. E muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso lado também não. E a gente passa por pessoas preguiçosas, pessoas chatas, pessoas sem interesse da vida, né? Somos taxados de muitas coisas, em função, muitas vezes, desses desequilíbrios hormonais, né? Quem já ouviu falar, estou pronto para matar? Alguém já viu isso? TPM, né? Olha só. O espírito é o mesmo. Uma mulher, em algum momento, quando ela está, né, dentro dessa instabilidade emocional em função da TPM, ela é capaz de mudar totalmente. Transfigura-se totalmente. O emocional dela é todo modificado.
Mas aí é fácil, porque já se conhece que é falta, ou melhor, nesse período, pessoal, nesse período TPM, há uma incidência hormonal que produz essas sensações na mulher e faz com que ela tenha esse comportamento. Isso já é conhecido por nós, principalmente os maridos, né? Como nós conhecemos isso? Coitados maridos, né? Então, e aquela super... Olha só, né? E aquelas... Bom, isso porque já virou uma coisa costumeira, já virou uma coisa de conhecimento de todos, né? E aquelas substâncias dos quais nós não temos conhecimento ainda a nível popular, que traz transtornos iguais ou até piores, e nós não damos conta. Né? Então nós temos que estar atento a isso. Por quê? Muitas vezes, quando nós vamos nos submeter a tratamentos, vamos tomar como base a própria ansiedade, que hoje assola uma quantidade imensa de pessoas. A ansiedade, muitas vezes, para que ela possa ser combatida, nós temos que tratá-la, muitas vezes, com substâncias alopáticas, de farmácia, de laboratório, né? Através de consulta médica, porque os organismos estão tão debilitados que a necessidade de medicamentos torna-se inevitável. Mas associado aos remédios alopáticos, muitas vezes nós temos que usar também a homeopatia. Porque a homeopatia vem trazer para nós o equilíbrio que nós estamos precisando, inclusive para que os remédios alopáticos façam efeito. E acrescentando mais as terapias energéticas. Porque o homem, o ser humano, o ser encarnado, é um ser, ele é biológico, ele é social, ele é psíquico, ele é físico. Ele tem em seu campo de ação energias e substâncias químicas. Então é um ser muito complexo. Nós somos seres complexos, por natureza. Não é à toa que há 460 anos antes de Cristo, Sócrates, Platão, já dizia: conheça-te a ti mesmo. Porque a receita minha para eu estar em equilíbrio, para eu estar bem, não vai ser necessariamente vai atender vocês. Porque dentro desse contexto biológico, psíquico, social e espiritual, cada um de nós, respeitando a individualidade que existe, é um ser único em todo o universo. Né? Então, quando nós tomamos um remédio alopático, tem-se os seus efeitos no geral. Em função dessa individualização, quando você vai tomar, é submetido aos remédios homeopáticos e as terapias energéticas, eles vão uniformizar esses produtos alopáticos. Vão dosar, vão fazer com que esses remédios alopáticos, que é importante muitas vezes para o organismo, vão se enquadrar dentro do seu perfil como ser. Por isso é importante a complementação de terapias e produtos de natureza homeopáticas. Né?
Hoje, a Organização Mundial de Saúde, a medicina de um modo geral, no Brasil ainda está muito aquém, mas na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, eles já têm isso como uma coisa avançada, uma coisa natural, a ponto dos hospitais terem terapeutas fazendo as terapias energéticas nos pacientes, dando homeopatia. Aqui no Brasil, infelizmente, principalmente na nossa região aqui, é uma região ainda muito voltada a preconceitos, muito voltada à ignorância no saber, o que impede o nosso crescimento e a nossa evolução. Mas é chegada a hora da gente começar a tomar um outro rumo, de buscar para nós o que é realmente importante para nós. É a hora de perguntar: o que eu quero para a minha existência? De uma forma honesta, de uma forma sincera, o que realmente eu quero para a minha vida? Né? Porque nós sabemos que, em função dessa mesma individualidade, cada um de nós é responsável por nós mesmos. Nós temos ajuda, sim. Muitas vezes nós temos que buscar essas ajudas. Mas se nós não tivermos a consciência plena e tranquila e serena de que eu é que tenho que buscar isso e me esforçar para tal, jamais eu vou conseguir atingir os meus objetivos. Diferentemente do que se acreditava há algum tempo atrás, onde acreditava-se que consultando o médico, fazendo exames e tomando os remédios alopáticos, seria o suficiente para curar todas as minhas doenças. O problema é que não está só no físico. O problema é que também está no nosso psiquismo. Né? Como nós já dissemos aqui, nós temos que buscar também curar a nossa alma. Curar a nossa psique, que a cada dia está mais enferma. Em função de quê? Em função do nosso comportamento, em função do que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que nós, para termos o nosso equilíbrio, nós temos que administrar bem a nossa existência em relação aos nossos pensamentos, a nossa saúde física, em função do que o nosso organismo está precisando, de vitaminas, sais minerais, proteínas, né? Porque quando nós falamos que grande parte das nossas doenças são de naturezas psicossomáticas, equivale a dizer o seguinte: todos nós aqui temos uma imunidade própria de cada um de nós. Porque quando se instala uma gripe, nem todo mundo gripe. Por quê? Diferente um corpo humano. Oi? A gente é diferente um do outro, às vezes um está mais baixo que o outro. Exatamente. E o que faz a imunidade abaixar ou elevar-se? Nós mesmos. Então, essa imunidade, muitas vezes, nós não temos essa percepção, mas nós somos responsáveis pela sua queda, pelo seu declínio. Quer ver uma coisa? Quando nós estamos estressados, nós estamos mais suscetíveis a doenças. Por quê? A nossa imunidade baixa.
Né? E aí, abaixando, evidentemente, nós ficamos mais expostos. Então, quando se fala doenças de naturezas psicossomáticas, são aquelas doenças que têm origem no nosso pensamento, que gera ansiedade ou gera estresse, ou outro transtorno, faz com que a nossa imunidade caia. Caindo a nossa imunidade, nós ficamos vulneráveis. Simples assim. Aí nós vamos procurar elevar a nossa imunidade. Como é que nós vamos fazer isso? Equilíbrio. Se cuidando. Aí é outra coisa. Sem mudar o fator externo, é difícil, né? Exatamente. E são vários componentes. Né? Porque a ansiedade, ela é uma doença do corpo ou da alma? Na verdade, nós temos que atacar várias frentes. Né? Às vezes é comum pessoas, exatamente em função da sua ignorância, não saber, não que seja uma pessoa ignorante. Quando se fala ignorante, não saber, é que naquele assunto ele não tem conhecimento. Muitas vezes a pessoa tem algum problema, não sabe exatamente o que é, aí atribui a obsessão. E o espírito montou em mim. Eu estou obsidiado. Eu tenho que dar conta desse espírito. Tem que tirar de qualquer jeito. Né? E aí começa a ir para um lugar, começa para outro, começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra. Né? E o pior, que muitas vezes, dependendo de onde que a pessoa for, aí ele é estimulado, ele é incentivado. Não! É espírito mesmo, está com você, não tem jeito não. Vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo outro, dá um monte de receita. Tem outras situações também que o indivíduo acredita somente nos remédios alopáticos. Ele está com N problemas de ordens morais, de ordens psíquicas, e quer que o remédio alopático, farmacêutico, o remédio laboratório, faça todo o trabalho para ele, sem que ele tenha que se preocupar em nada. Para fazer efeito, às vezes por um pequeno lapso de tempo, não vai conseguir se manter. Porque o homem não é só o corpo físico. Então, por isso que eu insisto em trazer isso para vocês, que quando nós queremos uma cura completa, permanente, para que possamos viver em equilíbrio, nós temos que conjugar sempre os remédios alopáticos dentro da capacidade de cada um desses remédios, que só pode ser manuseado e trabalhado pelos médicos. Temos que trabalhar a homeopatia com pessoas sérias, com pessoas que realmente gostem, saibam trabalhar com a homeopatia e com as terapias. E associado a isso tudo, o que está faltando ainda? Buscar o conhecimento. Amai-vos e instruí-vos. Porque através da instrução do conhecimento, nós vamos sair da ignorância. Nós vamos libertar e vamos ter conosco a verdade. E somente através da instrução, da orientação, que nós vamos nos livrar das algemas, dos preconceitos, do misticismo. Né? E aí cabe a cada um de nós buscar se orientar no lugar certo, apropriado, para desenvolver-se. A ansiedade é uma enfermidade do corpo físico ou da alma? Da alma. E ela reflete aonde? No corpo físico, no nosso comportamento. Bom, se é um problema da alma, nós temos que procurar trabalhar a nossa alma.
por que trabalhamos só o nosso corpo físico? Né? Nós temos a necessidade de higienizar o nosso corpo, tomarmos nosso banho, estarmos sempre limpos, cuidamos do nosso corpo físico. O mesmo ocorre em relação, né, à higiene bucal e a higiene da alma. Será que nós estamos preocupados em fazer? Nem sempre. Então, essa conscientização que nós temos que ter para que a gente possa, a partir daí, buscar ter para nós um projeto de vida do qual o investimento maior tem que ser em nós próprios. Nós temos que investir em nós mesmos. Temos que investir na nossa saúde física, mental. Nós temos que investir na nossa felicidade. Nós temos que investir num relacionamento de equilíbrio, de amor e de paz. São objetivos esses que nos traz para nós, enquanto encarnados, uma satisfação muito grande, porque quando nós assim procedemos, nós estamos nos tornando espíritos encarnados úteis para nós e para aqueles que estão ao nosso lado. Então, dentro da sociedade, nós vamos procurar estudar, segundo Joana de Ângeles. Só fazer um parênteses aqui. Quando nós temos problemas de ansiedade, de estresse, de fobias, quem que nós recorremos para procurar sanar essas complicações? Psicólogo, psiquiatra, né? Quando nós chegamos lá, eles comentam que isso é problema da alma? Não. Por que eles não comentam que é um problema da alma? É uma doença da alma. Nós vamos buscar um psicólogo, um psiquiatra para tratar a alma. Mas esses profissionais não comentam sobre isso. Não trabalham sobre um ponto específico. Né? A exemplo, aqui nós temos uma caixa d'água. Imagine isso aqui, uma caixa d'água, cheia de água, tá? E aqui nós pegamos um prego e furamos essa caixa d'água aqui. O que vai acontecer com essa água? Ela vai vazar totalmente desse vasilhame dessa caixa d'água. E essa água vazou em função do quê? Do orifício, do buraco que ficou aqui, não é isso? Sim. Isso que proporcionou o vazamento dessa água. Aí vem o médico e fala assim, olha, é o seguinte, vamos tampar esse buraco aqui com Durepox e vai estar resolvido o problema. E aí ele vem com o medicamento, Durepox, arruma, consolida isso aqui, pode encher água. Ele fala que o que ocasionou isso foi o quê? Foi o buraco, foi o orifício, foi? Jamais ele vai falar que foi o prego. É isso que acontece. Eles se preocupam só com o efeito. Eles não se preocupam com a origem. Com o prego, que é invisível, ele não fala no momento. Por isso que, atendendo essa necessidade, Joana de Ângeles trouxe para nós a psicologia espírita, para que pudesse nos dar a condição plena e total de complementar a psicologia para a psicologia transpessoal e a psiquiatria. Então, ela vem como complemento desse hiato
que estava faltando dentro da área da saúde. Por isso a necessidade de nós estudarmos. Aí eu pergunto, será que a psicologia espiritual vai ter que ser estudada pelos médicos, pelos psicólogos, ou pode ser estudado por qualquer um de nós? Não só podemos, como devemos estudar, sim. Porque eu entendo, igual você deu exemplo aí, né? Só complementando. Se a gente parar, é lógico que a gente não faz isso, mas essas questões, principalmente psíquicas, nós mesmos temos que resolver. O profissional está ali, o médico, o psiquiatra está ali, mas ele vai resolver sim, vai amenizar com o remédio, sim. Aquela angústia, aquela coisa que você está sentindo. Mas a gente mesmo é capaz. E isso é o quê? É algum desequilíbrio. Que só a gente é capaz de buscar lá na nossa intimidade e ver o que está me incomodando. Por que eu estou tendo esse desequilíbrio? O problema é fazer isso, né? Porque senão, o problema é esse. O problema é você parar. parar, você tem que se autoconhecer, você tem que se analisar para identificar, porque o médico, o Isso profissional dói. da área de saúde, ele não vai fazer isso por você, Não. nem o remédio. Sim. E é um processo dolorido E isso dói. E Por longo. quê? e longo. Porque e que normalmente é uma deficiência que a gente tem, é um defeito que a gente tem e às vezes a gente não admite. Tem pra gente mesmo, né? tem. E aí dói corrigir. Então, quando nós colocamos aqui quem é que deveria abraçar essa causa e desenvolver esses estudos, somos nós mesmos. Veja só, Mesmer, que criou, ou melhor, ele como médico, como cientista, trouxe pela primeira vez para a humanidade uma ciência nova do magnetismo animal, que são, na verdade, a origem científica de todas essas terapias energéticas que nós temos aí, inclusive o Reiki, que foi originário através de Mesmer, de estudos científicos, que ele era um cientista, ele era um médico, né? Esse indivíduo alemão, ele fez isso em 1776. Ele que trouxe à baila, de forma científica, esses conhecimentos. Durante muito tempo isso foi rejeitado, durante muito tempo isso foi negado, e houve, no final, uma proposta para que o magnetismo, que era até então utilizado por toda a população, qualquer um podia utilizar dessa energização, que fosse realizado somente por médicos. Não foi aceito, em função exatamente do descrédito, exatamente também em função dos remédios que já estavam começando a surgir, né? Mas, em compensação, a hipnose, que é também um derivado do magnetismo, hoje quem pode usar a hipnose somente os médicos e dentistas. Dentro do magnetismo ainda temos um outro trabalho desenvolvido por Mesmer, que foi o desdobramento pelo processo sonambúlico. Né? Porque o sonambulismo induzido, ele tem a capacidade de desdobramento. As pessoas que são sonambúlicas têm consigo esse fenômeno. E foi muito utilizado, que é utilizado até hoje. E aí o que aconteceu? Como a classe espírita não deu maior importância a essa questão, quem que abraçou essa causa? Médicos. Hoje, em grande parte lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo e outros lugares, faz-se o desdobramento através da apometria. Né? Os passos que nós trabalhamos, os reis. Então o que a gente percebe, se nós
não ocuparmos daquilo que é nosso daqui uns dias. A psicologia espírita vai ser estudada e aplicada somente por médicos, psicólogos, a exemplo do que aconteceu no passado. Porque quando nós não ocupamos o espaço e ele fica ali, vem outro e abraça a causa. O que difere a doutrina espírita das demais religiões, entre outras coisas, é o fato de que a doutrina espírita, por ter no seu bojo, por ter um dos seus pilares a ciência, ela remete automaticamente a nós espíritas a responsabilidade e a obrigação de estudar, pesquisar muito, coisa que as outras religiões, a não ser a teologia ou a filosofia, ela não induz o indivíduo a estudar em profundidade, diferentemente da doutrina espírita, que exige um estudo mais profundo. Por exemplo, do Kardec. Né? Então, como todo estudo exige tempo, um certo sacrifício e vontade, muitas vezes ficar dentro, no âmbito da doutrina espírita, além de outras coisas, torna-se inconveniente. Porque nós temos, por nossa cultura, uma dificuldade muito grande de estudar, em pesquisar, em buscar realmente entender e compreender. Nós temos essa dificuldade. E como se não bastasse, nós temos que muitas vezes buscar dentro de nós situações e comportamentos que muitas vezes nós queremos esquecer. Não queremos que venha à tona. E nós temos por obrigação moral de desvencilhar todas as questões no nosso íntimo, no nosso interior, remover tudo isso, para que possamos tornar essa terra fértil para o plantio de uma reforma íntima. Então, sobre esses aspectos, muitas vezes faz com que nós afastemos da doutrina espírita. Afastemos exatamente por essa questão de consciência que vai nos assolando e exigindo cada dia mais de nós um comportamento maior, mais responsável sobre nós mesmos. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Né? Então, voltando aqui, dentro do aspecto da ansiedade, Joana de Ângeles trabalha a psicogênese da ansiedade, desdobramento dos fenômenos ansiosos e terapia para a ansiedade. Psicogênese da ansiedade. São muitos os fatores que desencadeiam a ansiedade. Isso aí ninguém discute, né? Conflitos trazidos de outras existências, além do medo natural do desconhecido, existindo ainda o denominado por John Bowlby como vinculação e o do não familiar, que é um termo dentro da área da psicologia natural acadêmica. Então, quando eu falo que a dificuldade dos nossos psicólogos, dos nossos psiquiatras trabalhar essas questões em nós, porque dificilmente ele vai alegar para nós que o que nós temos hoje pode ser conflitos de outras existências, de vidas passadas, provenientes de outras reencarnações. Ele não vai falar isso. É a verdade. E nós sabemos que é. Mas o profissional, por uma questão ética, por uma questão cultural,
ainda, eles têm uma certa dificuldade de falar sobre isso, né? Com relação ao medo natural, isso aí eles até comentam, os demais eles comentam, porque está dentro da área acadêmica, então não tem problema algum. Só que, imagine um tratamento de ansiedade se a sua estrutura maior estiver dentro de outras existências. Como trabalhar isso? Nós, aqui mesmo no NAI, nós já tivemos situações dessa natureza. Nós já tivemos aqui uma época, trabalhando com uma pessoa, que durante 14 anos, ela vivia prostrada em cima de cama, tomando na época 8 medicamentos alopáticos diferentes, né? Já tinha passado por psicólogo, psiquiatra e tudo mais, e nada dava jeito. 6, 8 meses depois, o único medicamento que ela estava tomando é para a pressão. Não que nós tivéssemos tirado os medicamentos dela, não podemos jamais fazer isso. Pelo seu comportamento, pelo seu desenvolvimento, o próprio médico foi tirando, até que ela ficou onde precisava ficar. Totalmente curada, totalmente restabelecida. Qual era o problema dela? De natureza medíocre. E o interessante é que depois de um tempo, ela nos procura, perguntando se havia necessidade dela continuar frequentando a casa. Nós falamos que não. Se ela quisesse continuar frequentando as terapias, não havia mais necessidade. Mas os estudos quisessem, ficava à vontade. E era um prazer ter ela lá conosco. Eu gosto muito da minha casa, da minha igreja. Eu gostaria de frequentar. Ótimo, excelente. Não importa onde você esteja. Todas as religiões são boas. O importante é que você esteja bem, né? Desde o nascimento, a criança começa uma enorme caminhada de interação com a família e a sociedade. Nós sabemos, em função da reencarnação, do princípio reencarnatório, o que difere de muitas religiões, porque espírita é uma coisa, né? Espiritualização é outra coisa. Todas as religiões que acreditam na alma são religiões espiritualizadas. Mas religiões que acreditam na reencarnação, na pré-existência da alma, na forma como ela é proposta, é religião ou filosofia ou a moral espírita. E nós sabemos que pela reencarnação, nós temos até os 7 anos, como afirma Joana de Ângeles, para que nós possamos trabalhar as nossas crianças, modelar as nossas crianças, procurar trabalhar nelas aqueles efeitos que ainda estão impregnados no seu perispírito, que traz consigo, para que elas possam receber dos pais a incumbência de fazer essa modelagem para que se tornem pessoas melhores. Entre os objetivos da reencarnação é exatamente essa, do crescimento e desenvolvimento enquanto ser espiritual, que nós sabemos que somente através do processo reencarnatório, através do processo da inclusão novamente na carne, o espírito é capaz de desenvolver-se e elevar-se. Por isso a necessidade da reencarnação. E os pais, como afirma a pergunta de Allan Kardec aos espíritos superiores, está lá no livro dos Espíritos, ele fala uma das maiores missões que o ser pode ter é a educação dos seus filhos. Isso é missão. É dever, obrigação, responsabilidade e, acima de tudo, missão. E muitas vezes a gente pergunta, puxa vida, se eu sou um ser reencarnante, com que missão eu vi, né?
é a missão de crescer, de elevar-se, de ser útil. Esta é a missão de todos nós. Né? Então nós temos, toda criança, ela precisa passar por essa caminhada. E a família é a escola principal para que ela possa se integrar novamente no contexto social evolutivo para que se tornem pessoas melhores. Deve estar em situação, em satisfação, sorrisão, calma, confiante, com modelagem espiritual. São comportamentos desses que as crianças devem ter. E não de irritação, e não de percalços, que vai fazer com que ela, criança, venha a ter comportamentos totalmente desequilibrados. Quando essa educação não ocorre nos moldes a atender o crescimento e a iluminação dessa criança, há uma possibilidade da criança atravessar períodos difíceis, em face do medo inespecífico, que seria originado pela ausência da mãe. E aí, nós queremos fazer um parênteses aqui, pela contingência atual, pela necessidade atual, pela nossa cultura, muitas vezes as mães e os pais estão obrigados a deixar crianças ainda pequenas em creches, isso quando tem, os avós, outros familiares, ou mesmo com babás, ajudantes, para o trabalho, e se afastam dessas crianças, e afastam desses seres. E muitas dessas situações, se são espíritos ainda dessas crianças, com pouca evolução, ainda muito sensíveis à matéria, ela pode entrar num processo de trauma muito grande. Porque até aos 7 anos, a criança tem, principalmente na sua mãe, uma âncora firme, onde ela deposita toda a sua confiança, extingue todo o seu medo. Por isso que fala. Por que possibilidade? Porque alguns espíritos de crianças são mais evoluídos e passa por esse processo aqui de uma forma mais tranquila e não sofre tanto. Mas e aquelas crianças que não têm essa mesma evolução em função da nossa individualidade? Ela poderá sujeitar-se a isso. Que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre e flutuante. Crianças começam a ter uma insegurança muito grande, um desequilíbrio muito grande já na infância. Por isso que eu falo, é um modelo de sociedade, porque nós estamos num modelo de consumismo. Ah, mas se eu não trabalhar em relação à mãe, mas se eu não trabalhar, só o pai não tem condições de sustentar a casa. Não tem condições de manter o que eu quero dar o melhor para o meu filho. Tudo que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Quero comprar tudo que ele quiser, e para isso eu preciso ter dinheiro para ter que trabalhar. Então são visões assim que a gente tem que ver até onde, né, isso é saudável ou não. Porque o que nós temos que ter acima de tudo
é uma racionalidade de consciência, de equilíbrio, para ver se essa necessidade é para os nossos filhos ou é realmente para nós. Essa busca é para atender o meu ego, é para atender os compromissos materiais que, pelos efeitos subliminares, toda hora as propagandas estão aí para nos incentivar ao consumismo desenfreado, ou é realmente para atender as necessidades dos nossos filhos? Porque parece que isso não tem fundo. Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer gastar e consumir com as inovações que chegam até nós. Né? Então, perante o espiritismo, como que fica o trabalho da mulher, da mãe, trabalhar fora? Como que fica isso perante o espiritismo? Tá. A doutrina espírita, ela já começa a falar que é uma missão dos pais educar os filhos. E essa educação, eu entendo que tem que ser feita dentro de uma proposta que lhe dê segurança, amor indiscutível, né? Lhe dê a sustentação e lhe dê a condição de equilíbrio. Agora, como que nós vamos fazer isso vai depender de cada um. Qual o meio que ele tem para atingir esses objetivos e superar essas dificuldades. Não é uma missão fácil, porque a nossa porta toda hora bate o consumismo. E nós, sem que percebamos, deixamos nos envolver de uma forma às vezes até inconsciente, muitas vezes, e não estamos atentando para isso. Porque junto a ela, temos também um outro fator, que é tão grave quanto tanto, que é a competição desenfreada em relação aos nossos filhos. Nós educamos para competir sempre, e para que ele possa ser um grande competidor amanhã no futuro, diante das necessidades da sociedade, ele, se possível, já com 1 ano, ele já tem que começar a falar inglês, falar francês, falar alemão, ter atividades. Então essas mazelas nós trazemos todos conosco. É isso que nós temos que levar em consideração. Porque nós vimos uma criança linda, maravilhosa, ali, uma infinidade de crianças ali, colocar 10, 12 crianças, todas lindas e maravilhosas, cada uma delas um espírito, com uma necessidade diferente. Exatamente, porque isso, olha, me chamou a atenção exatamente isso. Porque além de ter aquele conflito familiar ali, ele já traz também aquela ansiedade, o próprio espírito já traz consigo. E aí tem um detalhe. Normalmente pela ausência da mãe, não estou criticando, nem estou dizendo que é bom ou ruim, dentro do aspecto que cada um vai ter que trabalhar isso. Só estou analisando dentro do aspecto da doutrina. Fica difícil você acompanhar o comportamento de um filho se você, a maior parte do tempo, você está ausente de casa. Isso quando, muitas vezes, o casal não fez uma preparação para receber o filho e ele vem como um estorvo. Não é incomum isso. E quando ele vem nessa situação, pior ainda. Porque todo momento que ela tiver para ficar livre dessa criança, ela vai fazê-lo. Sem dúvida alguma. Né? Então, o que a gente busca aqui é exatamente dar essa consciência, dar essa responsabilidade, para que a gente possa perceber que muitas das causas que hoje nós estamos sofrendo e passando foram provenientes da má educação que nós tivemos, pela ignorância dos nossos pais,
de não saberem o que hoje nós estamos estudando aqui. Não é culpa deles. Eles não tiveram culpa. Eles receberam e repassaram aquilo que eles tinham. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Mas, por outro lado, isso não serve também como justificativa para que a gente simplesmente, dobre os braços e fale assim, se eu nasci assim, se eu cresci assim, eu vou continuar sendo assim. E se lasca o resto. Não. Se eu não tive oportunidade de ter essa formação, essa educação dos meus pais, compete a mim agora fazer. Buscar, dentro do possível, me ajustar como deve ser. Aí alguns podem pensar assim, então vamos deixar do jeito que está, para que amanhã esses filhos também busquem por si só essas alternativas. Só que tem uma diferença. Os nossos pais não sabiam disso. Hoje nós não sabemos. E quando crescemos, essa competitividade que o senhor falou aí, ainda tem nessa sociedade egoísta, né? Sem dúvida. Todo mundo querendo alcançar alguma coisa que não sabe nem o que é, e vai cada um tendo mais esses problemas de ansiedade. Por isso que lá na frente nós vamos ter grandes profissionais técnicos, capacitados, infelizes. Com certeza. Nós nunca tivemos índices de suicídios tão grandes entre crianças e jovens. Por que será? O que está motivando essas crianças, esses jovens e mesmo adultos ao suicídio?